Olá, seja bem-vindo! Eu sou a enfermeira Tamires, especialista em controle de infecção hospitalar e faço parte do Previras, um canal exclusivo para discussão de prevenção das IRAs em pacientes oncológicos, junto com a doutora Patrícia, a enfermeira Chayenne e o enfermeiro Rodrigo. E esse é o segundo vídeo da nossa série Formando a Estrutura para a Oncologia. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, a enfermeira Chayenne nos trouxe os cuidados, as recomendações durante obras e reformas, principalmente para essa população aí oncológica. E hoje o nosso segundo episódio é sobre o controle da água, que é um elemento essencial para a vida e para o bom funcionamento dos serviços de saúde. Sem ela, nós não conseguimos realizar procedimentos cirúrgicos, endoscópicos, manipulação de alimentos, diálise e até mesmo garantir a principal medida de prevenção de transmissão aí, que é a higienização das mãos. Mas na literatura, nós temos uma variedade de pontos de consumo de água que foram associados a surtos hospitalares, como por exemplo, reservatórios, tubulações, torneiras, pias, os aeradores das torneiras, chuveiros, banheiras e até mesmo fontes de decoração e máquinas de gelo. E por que essas fontes aí por que esses pontos de consumo de água estão relacionados a surtos hospitalares, Então a gente tem alguns principais micro-organismos que podem estar presentes na água e tem modos de transmissão desses agentes para os pacientes, principalmente para a população oncológica, imunossuprimida. Então, quais são esses agentes? Nós temos aí a legionela, outras bactérias, outros bacilos gram-negativos como Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Stenotrofomonas maltophilia. As micobactérias não tuberculosas também estão presentes nesses estudos, nesses surtos que foram descritos com a relação com a água. Fungos como, por exemplo, Fusarium e também protozoários e vírus. Nós temos na literatura a descrição. E como que pode acontecer a transmissão desses agentes para os pacientes? Então, nós temos aí a forma de transmissão direta, através de um contato direto ali do paciente com a água, em sessões de hidroterapia, ou através de consumo mesmo de água contaminada, e também de um modo indireto. Como que seria isso? Quando há utilização de artigos que foram processados com água contaminada, e aí o paciente entra em contato com esse artigo e pode ter a transmissão. Ou, por exemplo, quando ele inala um aerossol gerado pelo vapor do chuveiro ou das descargas, quando acionadas, a gente tem uma geração de aerossóis nesse momento da descarga pelo fluxo de água ali que é gerado, e aí ocorre a inalação desses agentes, e esses micro-organismos eles podem estar presentes de uma maneira suspensa na água, e aí eles são facilmente atingidos pelo tratamento da água, como os biocidas, o cloro, mas a maior parte, esses micro-organismos ficam presentes nas superfícies de tubulações, reservatórios, bebedouros, Então eles aderem às superfícies internas desses locais com água e formam ali um biofilme, que aí você tem uma proliferação desses micro-organismos e que eles podem também voltar aí a circular de forma suspensa quando há o desprendimento desse biofilme, e aí novamente o paciente pode entrar em contato com essa água contaminada. Os serviços de saúde, eles podem ser abastecidos de forma exclusiva por concessionárias que fazem a administração da distribuição de água, nas regiões, ou então ter fontes alternativas, como por exemplo, um poço, ou então um carro-pipa, tá? Mas independente dessa fonte de água aí que o serviço de saúde possui,
a gente tem a legislação que traz diretrizes, as recomendações dos tipos de monitoramento, periodicidade que devem ser seguidos para garantir um padrão de potabilidade dessa água. Mas o que acontece? Essa legislação, que hoje é a Portaria 888, de 4 de maio de 2021, ela traz a descrição, os cuidados que essas fontes aí de água, como as concessionárias, poço e carro-pipa, eles devem atender até a distribuição, até a entrega da água para os estabelecimentos. Então, do estabelecimento para dentro, né, do serviço de saúde para dentro, por exemplo, a responsabilidade da qualidade dessa água é de cada local, tá? Essa portaria 888, ela alterou o anexo 20 da portaria de consolidação 5 de 2017, que já tinha incorporado a portaria 2914 de 2011, tá? Então, o que a gente tem de princípios? Que tenha-se uma distribuição de água potável. Então, dentro da legislação, a gente vai encontrar os padrões que vão atender a esse critério de potabilidade, que são basicamente padrões organolépticos, né, que incluem aí da parte dos sentidos, de cor, odor, sabor, tá? Os parâmetros físico-químicos, como a presença do cloro, a dosagem de cloro, de turbidez, e os parâmetros microbiológicos, que hoje a gente tem aí a avaliação de Escherichia coli e coliformes totais. O que a gente teve de alteração, de atualização, é que na portaria 888 nós não temos mais o parâmetro de endotoxinas como critério aí de potabilidade dentro da parte microbiológica. Porém, desde que a água ela é tratada na estação de tratamento da concessionária e começa a ser distribuída, ela pode entrar em contato com diversas situações que podem alterar esses parâmetros, né, esse padrão de potabilidade, como por exemplo, alterações de temperatura, alterações de pressão, de fluxo, né, dentro das tubulações, ou até mesmo contato com diversos tipos de composição de tubulação. Então, dependendo se é uma tubulação de ferro, de cobre, você pode ter aí uma alteração desses agentes, né, da estrutura da tubulação. E além disso, quando há interrupções no abastecimento, né, crise hídrica, ou então a baixa dosagem dos agentes químicos, aí os biocidas, do cloro, né, durante a rede de distribuição, lembrando que o cloro é um elemento volátil, né, então isso também pode trazer alterações nos parâmetros. Se o sistema de distribuição tem algum dano durante esse percurso, tá? Também são fatores que podem contribuir para a contaminação dessa água. E como monitorar a qualidade da água dentro do serviço de saúde? Então, em primeiro lugar, é preciso ter um plano de gestão da água, uma diretriz que seja compartilhada entre engenharia, serviços de controle de infecção e os gestores da unidade. Mas para desenhar essa diretriz, esse documento, você precisa conhecer, então, quais são as fontes de água desse serviço. Ela é exclusiva de concessionária? Eu tenho um abastecimento alternativo com poço? Usualmente eu utilizo um carro-pipa? Então, primeiro eu preciso conhecer quais são as fontes de abastecimento de água do meu serviço e também ter aí uma avaliação do sistema de hidráulico do meu serviço, como que funcionam os reservatórios, quais são as características da rede de distribuição do edifício, e também
ter uma avaliação dos riscos da minha unidade. E como é que a gente pode fazer essa avaliação dos riscos aí da unidade? A gente tem uma diretriz, né, de avaliação do CDC que nos auxilia a levantar quais são os locais de risco para desenhar aí o monitoramento. Então, nessa figura aqui ao lado, nós conseguimos enxergar aí os principais riscos dentro de um serviço de saúde. O primeiro deles está relacionado ao processamento de artigos médicos, né? Então, no Brasil, a gente tem a RDC 15, que traz de uma forma geral quais são os cuidados que a gente tem que ter com a água utilizada no processamento de artigos. A gente também tem legislações e recomendações internacionais sobre esse monitoramento da água dentro da CME, tá? Porque se o paciente oncológico ele entra em contato com um artigo que foi processado com uma água de má qualidade, né, contaminada, você pode expor ele a esse risco indireto de ter uma infecção transmitida por um agente aí que pode ter sido veiculado pela água. E aqui o uso da água de má qualidade para o consumo do paciente imunocomprometido, né, desde banho, higiene oral, então que pode ser um risco também aí para o nosso paciente oncológico. Ele traz aqui alguns outros riscos. Quando você tem uma preparação de nutrição próximos à pia, porque pode ter respingos ali de água contaminada e isso ter ali uma transmissão para o paciente através da nutrição. Até mesmo as medicações, quando preparadas próximos a locais com pia, locais úmidos que podem ter esse respingo, né? Como eu já mencionei, a questão da aerosolização de chuveiros e vasos sanitários contaminados, tá? Então, essas questões de respingos, de ralos e pias são bem importantes. E aí, quando você compreende quais são os riscos dentro da sua unidade, você já consegue traçar aí esse plano de monitoramento da qualidade da água. Então, uma sugestão é começar essa avaliação desde o cavalete, porque como a concessionária vai entregar uma água potável, então você começa a monitorar a partir ali do cavalete se essa água realmente está chegando com os padrões de potabilidade. E aí o que acontece? A água às vezes chega dentro do padrão de potabilidade, mas ela é armazenada em reservatórios que tem capacidade de abastecimento da unidade de 2 dias, por exemplo, e essa água fica estagnada num reservatório e o cloro, que é o biocida, ele é altamente volátil e você pode perder a dosagem aí desse cloro nesse período que essa água fica parada. Então, muitos serviços de saúde utilizam dosadores de cloro, né, para avaliar isso e conseguir liberar esse biocida para regular a dosagem do cloro no sistema. Certo? Quando você tem um poço no seu serviço de saúde, né, que faz o abastecimento, a água desse poço ela tem que ser tratada antes de ser distribuída. Então, a avaliação ali após o tratamento da água do poço, também deve ser realizada periodicamente, tá? Assim como no cavalete, né, que é uma sugestão, pós-tratamento no poço também. Então, existem alguns tipos de tratamento, né, para água do poço, como osmose, a próprio biocida, né, a utilização de biocida ou ultravioleta, tem vários tipos de tratamento, mas isso precisa estar aí descrito no plano de gestão de água, como eu mencionei. Para as unidades de internação de pacientes oncológicos, nós devemos garantir um padrão de potabilidade da água que abastece essa unidade, né? Mas como recomendação para minimizar os riscos de infecção relacionados à água, você pode incluir algumas barreiras de prevenção, como por exemplo um sistema de tratamento específico para a água que abastece a unidade de transplante de medula óssea, ou então dispor aí de filtros bactericidas nas saídas de água,
da unidade de transplante de medula ou de pacientes oncológicos, como por exemplo nas torneiras, chuveiros e duchas higiênicas, tá? No Brasil, a gente não tem uma legislação específica para controle e monitoramento da água em unidade de pacientes oncológicos, mas o que a gente tem é a portaria 888, que recomenda aí o padrão de potabilidade, e em 2020 a ABNT publicou uma norma sobre o gerenciamento de legionela em sistemas de água. Mas como recomendação internacional, né, do CDC, da Organização Mundial da Saúde, você pode colocar dentro do monitoramento a análise da potabilidade mais análise de fungos, né, periodicamente das unidades de pacientes oncológicos ou de transplante de medula óssea. Uma outra ação preventiva é a higienização periódica dessas saídas de água. Então, você fazer a limpeza mecânica desses ductos, né, dessas saídas de água dos chuveiros, das torneiras, para evitar a formação de biofilme, né, a limpeza do sistema também e dos reservatórios periodicamente, para evitar aí a formação desses biofilmes e contaminação do sistema de água. Mas e quando o paciente neutropênico severo, oncológico ou transplantado de medula, ele precisa ser alocado em uma outra unidade, como por exemplo uma unidade de terapia intensiva? Como que a gente consegue garantir esse monitoramento? Então, algumas instituições optam por incluir esses leitos de contingência no monitoramento periódico e outras acabam optando por fazer uma utilização de fonte de água com menor risco, como por exemplo água mineral, lenço umedecido. E aí, falando um pouco de outras áreas, né, de áreas adjacentes às unidades oncológicas, como a Chayane mencionou no nosso primeiro episódio, a gente pode ter aí a presença de obras que podem atingir o sistema hidráulico. E aí você ter uma contaminação da rede hidráulica por um fusário, né, que estava relacionado ali com aquela obra. Então, como foi mencionado, a avaliação de risco da obra é muito importante e ficar aí vigilante sobre essas atividades de obra próximos à rede hidráulica para prevenir que não tenha uma contaminação dessa água que possa atingir o nosso paciente oncológico. E as áreas de apoio que atendem os pacientes oncológicos, como por exemplo um serviço de nutrição, que manipula alimentos, então deve ter aí um controle de potabilidade da água também. Ou, por exemplo, na farmácia de quimioterapia, a gente também tem o controle da água, das torneiras, né, que são utilizadas dentro desse serviço. No centro cirúrgico, se o paciente vai fazer uma cirurgia oncológica, então a água que é utilizada para desgermação das mãos, da equipe cirúrgica, então a gente precisa incluir isso também na análise e o monitoramento da qualidade dessa água. Da área de centro diagnóstico também, hemodiálise, né? São setores que precisam ser acompanhados quanto à qualidade da água. Na hemodiálise a gente tem uma legislação também específica que direciona quais são os itens que devem ser monitorados, tá? Bom, eu falei bastante sobre a portaria 888, então resumindo, ela traz aí os padrões de potabilidade com parâmetros aí organolépticos relacionados aos sentidos de cor, odor, sabor, parâmetros físico-químicos, então os principais para a gente se atentar é a dosagem do cloro e a turbidez, e os microbiológicos, que como eu mencionei, bactérias heterotróficas não fazem mais parte dessa relação de parâmetros de potabilidade, mas mantém-se aí coliformes totais e Escherichia coli. E aí, como medida adicional, a gente pode incluir nesse monitoramento de potabilidade a análise de fungos. E a periodicidade, né? Então, da portaria 888,
ela traz que essa periodicidade deve ser semestral, mas isso precisa ser avaliado dentro da sua unidade, dentro de cada serviço de saúde, quais são as condições, os riscos, de possíveis planos de gerenciamento dessa água, tá bom? Tem serviços que fazem avaliações trimestrais, outros fazem mensais, então isso com rodízio, né, das torneiras, então isso precisa ser discutido amplamente na hora de descrever esse plano, né? Então nós vamos coletar aí e analisar a água de todas as torneiras, de todos os chuveiros, né? Como que vai ser essa análise dentro de um transplante de medula? Nós vamos rodiziar a mesma aprumada, então é importante entender junto com a engenharia como é feita a distribuição da água nas unidades, para que você consiga construir um plano de monitoramento adequado para a sua realidade. Eu gostaria de trazer alguns pontos importantes relacionados à análise da água. Então, o primeiro deles é a qualidade do laboratório que faz a análise dessas amostras. Então, a gente tem como recomendação que o laboratório ele tem uma certificação, né, uma acreditação NBR-ISO, que ele tenha uma certificação REBLAS. Com essa documentação, você traz aí uma maior segurança na qualidade da informação do seu laudo, né, da análise da água que foi coletada, tá? E aí um outro ponto, então, é como esse laboratório, né, essa empresa, ela faz as coletas, né? Como é o procedimento operacional padrão de coleta de amostra de água. Então, uma recomendação é, como controle de infecção, você acompanhar pelo menos uma vez esse processo, né? Tentar fidelizar ali na hora de contratar esse serviço, o coletador, né? Para que você minimize possíveis desvios no momento da coleta. E observar também, além de como é feita essa coleta, como é feito o armazenamento, o transporte, né? Então, se é possível o registro com fotografias dos pontos que são coletados, né? Então, são pontos bem importantes. Assim como a qualidade das empresas que fazem a limpeza, desinfecção dos reservatórios, né? Como vêm os certificados desse trabalho que foi feito, tá? Em resumo, o controle da água em serviços de saúde com atendimento a pacientes oncológicos, ele deve ter aí um plano de gerenciamento dessa água bem descrito, garantir, né, a potabilidade da água que é fornecida, com análise físico-química, microbiológica, com a inclusão de análise de fungos. E aí a análise da legionela, nós temos na literatura a recomendação de você fazer essa análise quando há a infecção quando há algum caso de paciente com infecção por legionela, né? Higienizar periodicamente as saídas de água das unidades de pacientes oncológicos e também os reservatórios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar aqui com a gente ou alguma sugestão. Nós gostaríamos de poder trazer um modelo de plano de monitoramento dentro de um serviço, mas isso é bem divergente ainda entre as unidades. Então a gente trouxe aí os principais conceitos para que vocês consigam descrever e alinhar aí com as equipes essa prática, né? Então ninguém faz controle de qualidade da água, nem controle de infecção sozinho. Então é muito importante esse entrosamento entre as equipes, esse alinhamento e esse trabalho em conjunto mesmo, para que assim o nosso paciente ele tenha uma segurança e uma qualidade no serviço que é prestado, garantindo assim a prevenção das infecções, né, por agentes que possam ser transmitidos por água. Um abraço e não percam o nosso próximo episódio. Até mais!